nosso becker aqui, ele é de 100 ml. Porém, o becker ele não tem um volume preciso das soluções. Então, durante as práticas do laboratório, a gente não utiliza o becker para poder fazer a medição de um volume preciso. Vamos comparar então o volume que a gente vai medir no becker com o volume que a gente vai conseguir medir numa proveta. A proveta, ela já tem um volume mais preciso e por isso que a gente utiliza ela só para poder fazer a medição dos volumes. Então aqui, ó, eu vou colocar a nossa solução que está pronta em até 20 ml. Sempre quando a gente fizer a avaliação do volume, a gente tem que colocar, né, a vidraria na altura dos nossos olhos para que os nossos olhos fiquem na altura do risquinho, né, do menisco que está aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar na altura dos meus olhos para eu poder medir exatamente 20 ml. E depois vou passar para cá para a gente poder comparar se está exato ou não. Então aqui pela altura dos meus olhos eu medi 20 ml e vou passar para uma proveta para a gente verificar se realmente tem 20 ml aqui nesse becker. Olha só, comparado com a proveta não chegou nos 20 ml, né? Então por isso que a gente nunca utiliza os beckers para poder medir um volume de uma solução. A gente sempre vai utilizar a proveta. A gente conseguiu aqui comprovar que o nosso becker não tem essa medida precisa. Agora vamos medir o volume utilizando a nossa pipeta graduada e a nossa pipeta volumétrica. Bom, eu poderia colocar minha pipeta aqui e puxar, só que a gente jamais utiliza essa técnica no laboratório. Porque se eu puxar demais, o líquido, né, a solução que está presente aqui, ela pode vir na minha boca e eu posso acabar engolindo essa solução que pode ser um ácido. Então a gente sempre utiliza a pera. Então a gente encaixa aqui na pera a ponto dela ficar firminha, né, ela não vai cair. E aí a gente sempre deixa os números virados para o nosso olhar e também aqui em cima a gente tem letras que vão ajudar para a gente poder fazer essa medida. Então a gente sempre aperta a letra A e depois aperta a pera, então para tirar o ar de toda a pera, o S vai subir a solução e quando eu aperto o E, ele vai para um tubo de ensaio. Então, ó, vou medir aqui 5 ml, então vou apertar o S, ó, e ele vai subindo, 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 e aí até acertar o menisco. Acertou o menisco? Eu tenho exatamente aqui 5 ml, tá? Antes da gente passar por um tubo de ensaio, a gente sempre seca a pontinha para não vir nenhuma gota a mais. A gente pega o tubo de ensaio e aperta o E e aí ele coloca toda a quantidade, o volume que eu medi aqui. A volumétrica, ela é muito mais tranquila também, né? Muito parecido com a graduada, só que a graduada eu conseguiria medir ali 2,5, 2,1. A volumétrica ela já me dá o volume preciso, então essa é de 5 ml. Eu poderia ter de 2 ml, de 10 ml e o princípio é o mesmo. A gente vai colocar a pera, aperta o S de subir, vai subindo e ela me marca aonde exatamente eu tenho 5 ml. Ó, acertei o menisco. Vamos secar aqui. E vamos colocar agora nessa proveta para ver se realmente tem 5 ml. Então, ó, se eu olhar aqui, deu exatamente 5 ml. Talvez no vídeo tá parecendo que deu um pouco mais, mas essa parte aqui, ó, que é como se fosse uma gotinha, ela tá logo acima do tracinho de 5. Então, exatamente, essa bolha tem que encostar a parte
debaixo no tracinho. Então eu consigo ver que realmente tanto a minha pipeta como a minha proveta, elas estão certinhas, ambas estão medindo os 5 ml. E por último, vamos fazer com a nossa pipeta automática. Essa pipeta, ó, ela mede exatamente 1000 microlitros, ou seja, 1 ml. Então como que a gente faz? A gente tem que colocar a ponteira nela, tá? Ele tem 2 estágios, ó, estágio 1 e estágio 2. Então a gente aperta até o primeiro estágio, insere no becker e solta. E aí ele sobe exatamente 1 ml. A gente limpa a pontinha da ponteira, né? Vamos pegar aqui como descarte, pega o tubo de ensaio ou becker, onde eu tenho que colocar minha solução, e eu aperto tudo, ó, até o final. E aí eu consigo colocar exatamente 1 ml de forma precisa. Depois, para a gente não entrar em contato com a solução que está na ponteira, a gente aperta desse lado e descarta a ponteira. Temos também a pipeta de 10 microlitros. É praticamente uma gota, mas a gente utiliza muito esse volume para poder fazer os exames de glicose, de colesterol. A gente utiliza apenas 10 microlitros do plasma do paciente. Olha um pouquinho o que é. A gente pega então a outra ponteira, né? Coloca e a mesma coisa. Apertamos primeiro até o primeiro estágio, soltamos o dedo, limpamos a pontinha e aí apenas o que está em azul aqui é a quantidade de 10 microlitros. E aí a gente vai no tubo de ensaio, onde a gente está preparando, por exemplo, a nossa solução e aperta tudo, ó, até o final. E aí eu coloquei 10 microlitros. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso laboratório de bioquímica e eu espero vocês para a nossa próxima aula.